Boa tarde, pessoal. Hoje recebemos aqui no podcast Entretanto o Wellington dos Reis Silva, mais conhecido como Tom Araxá. Seja bem-vindo, Tom. Obrigado, Ariane. Um prazer estar aqui no Entretanto, um programa que eu já acompanho há muito tempo, de um querido amigo, né? Dr. Renato Zupo, e agora com a sua presença aí também, abrilhantando esse podcast. Muito feliz mesmo, viu? Amigo e seu fã. Desde meus inícios, meus exórdios em Araxá, quando nossos filhos eram colegas de jardim de infância. E nossos caminhos se cruzam, 2005, né? Primeiro filho contemporâneo com o seu, segundo filho... Contemporâneo com a minha. Exatamente. Os dois contemporâneos, nas escolas, inclusive. Nas escolas, primeiro numa escola, depois no outro. Exatamente. Exato. E depois, Academia Araxaense de Letras, e sempre seu admirador. Olha pra você ver. Da sua literatura, da sua simpatia e da sua amizade. E eu sempre também um seu admirador, você é um exemplo. E eu acho que eu tô conseguindo seguir o caminho aí do mestre aí, né? Tô tentando, mas é um prazer estar aqui, sabe? Muito feliz mesmo. E vamos bater papo, né? Vamos bater papo, é isso aí. Vamos, sim. O Tom é carteiro mesmo dos Correios. Carteiro concursado há quase 25 anos, né? Mr. Postman. Se você falasse pra mim, Serena, o que você quer ser quando crescer, para aquele menino lá atrás? Carteiro? Claro que não, né? Foi uma oportunidade de um concurso público, mas sabe que eu me encontrei na profissão? Sabe? O serviço de carteiro, por causa ali do relacionamento humano com as pessoas, me fez muito feliz. Eu sou muito feliz por ser um carteiro. É o servidor público mais gostado do Brasil. E vocês fazem muito bem a população. São muito simpáticos. Mais ainda você que tem uma questão humanizada, né? Eu sou seu cliente e você é meu, né? Eu sou seu juiz, você é meu carteiro. Exatamente. De coração. Você conhece todo mundo, toca a campainha, entra, bate papo, toma café, pergunta como é que tá. Eu acho que isso ainda você ainda é como eram antigamente os carteiros, principalmente nas cidades do interior mineiro. É verdade. O carteiro, ele tem mesmo essa áurea de simpatia, né? Que tá ali junto com ele sempre. Eu também tenho essa impressão. Mesmo na correria, porque hoje em dia os carteiros não trabalham só a pé, né? Tem de bicicleta, eu já vi de hoje moto, eu tô no veículo, né? Eu já fui a pé, hoje eu tô no veículo, é exatamente isso. Mas mesmo assim, a gente tem aquela sensação que eles estão no carro, tem um monte de coisa para entregar, mas tem um bom dia, tem um boa tarde. É fidedigno. Diferente. Parece que a gentileza tá a seriedade postal. Na profissão. Fala em gentileza. Por que cachorro não gosta de vocês? Adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. É verdade isso? Não, e eu vou explicar igualzinho eu expliquei, porque um dia eu estava numa palestra falando sobre o correio para crianças, e tá aqui, né, às vezes o instinto infantil perguntar a mesma coisa. Eu falei, não é que o cachorro não gosta do carteiro, ele ama seu dono, ou quem o trata bem. Então, o instinto de defesa, aquele cheiro sempre do carteiro passando, até os passos, o cachorro tem a audição muito apurada, né? Então, o instinto de defesa está chegando muito próximo de quem eu amo. Então, é só você tratar bem o cachorro, que o cachorro não vai tratar mal, não, sabe? Agora... Latir é normal. Latir é comunicar. Latir é a literatura. Estão conversando. É a literatura do... Estão conversando. Né? Então, assim, eu sempre falei que o cachorro, ele não é que ele não gosta do carteiro. Ele ama o seu dono, né? E aí é o carteiro, é o gari, é uma visita que foi a primeira vez, o cachorro vai se estranhar. Depois que ele tratou meu dono bem, esse aqui é de boa. Acho que é por aí. Então, é uma lenda. É uma lenda que está aqui agora desmistificada. Falando mais um pouco do Tom, então, ele é carteiro, ele é poeta, ele é membro da Academia Araxaense de Letras, é formado em técnico de contabilidade e ciências contábeis também, né? Escritor, cronista, apresentador e atuante na arte e cultura em Araxá de um modo geral, né? Carteiro e poeta, tá aí algo que a gente não vê todo dia, né, Tom? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, como é que você consegue se desdobrar nessas funções tão distintas? Tem um filme chamado Carteiro e Poeta. Maravilhoso, inclusive, com direção do italiano, um grande italiano Ettore Scola. Maravilhoso, né? É um filme maravilhoso. Mas enquanto o nosso amigo faz a pesquisa ali, né, Ariane? O amor pela literatura começou na infância, né? Antes de pensar em ser carteiro. Lá na escola estadual, Coronel José Adolfo de Aguiar, na Biblioteca Leonilda Montandon, né, quando eu li meu primeiro livro.
E aí, as andanças de um carteiro, ele também coleciona a história, né? Porque o carteiro, como o Renato bem disse, ao visitar um cliente, uma residência, ali 5 minutos, 3 minutos de prosa, você colhe uma história, né? Eu já gostava de escrever, então acho que eu alinhei essa coisa do cotidiano, a minha escrita ela é muito do cotidiano mesmo, e aí o fato de ser carteiro veio, então, a alcunha de carteiro poeta. Talvez, se eu não estiver fazendo aí uma falsa premiação, dado pela minha querida amiga e escritora araxaense, Leila Ferreira, acho que foi a primeira que falou Tom, carteiro e poeta. E aí ficou. A Leila tem ela tem uns ditos geniais. O filme é do Michael Radford. E a direção? É do Michael Radford. É baseado num livro do Pablo Neruda. Exato. Mas pra mim a película tem alguma coisa de italiano. Talvez seja a trilha sonora. Da Itália. Numa ilha da Itália, maravilhosa. É um filme lindo mesmo. Viu? Fantástico. Fantástico. É a conversa de um carteiro com um poeta. E aí, falando um pouco, então, disso tudo, né? Você trouxe esse livro pra gente de presente aqui. Que o nome é bem certo, né? Pro que você comentou aqui agora. O prefácio dele foi feito pela Leila Ferreira, pela querida amiga Leila Ferreira, né? Andanças é a realização de um sonho de um carteiro, né, Renato? Tem aquela famosa frase que você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu já tinha feito as outras duas e aí... Eu escrevi isso no Verdugo. No Verdugo. Por falar nisso, vou falar antes um pouquinho aqui, de falar do meu livro, do amigo aqui, que literar. Tem o Entretanto, né? Que é o livro... facilitando o direito, simplificando o direito, que é maravilhoso. Mas os romances, a trilogia de romance desse menino aqui é maravilhosa. O Verdugo, o Rio da Lua e o Monstruário. O 6º livro, finalmente estou conseguindo voltar para a ficção. Que bom. Tá? Logo, se Deus quiser, está no prelo. Então, final do ano está no prelo. Eu fico muito feliz, porque são 3 livros. Eu sou um escritor de ficção. De ficção, né? Por causa do Entretanto e do Simplifica Direito, que são plataformas digitais, eu tinha por obrigação passar esse conteúdo para livro escrito. Eu precisava imprimir o conteúdo dessas plataformas. Que são maravilhosas. Sim, eu ainda posso revisitar isso. Mas a minha índole realmente é de escritor. A verbe ficcional é maravilhosa. Ficção, sempre foi. Então nunca abandone. Não posso, não posso. Você sabe disso, é como respirar. Para quem... Eu gosto muito da literatura do Renato, não sei que é para falar da minha, mas é porque quando você lê o livro Os Três, é exímio a intenção ali de falar o que verdadeiramente está acontecendo, né? E poucos escritores conseguem isso. Então, isso é para quem é um ficcionista nato mesmo. Você tem que fazer um mundo de faz de conta fazer sentido, ser gostoso. Maravilhoso. É difícil escrever ficção. É difícil porque você transporta a pessoa do real. É muito difícil de escrever e você escreve bem. Você e o Canarinho escrevem muito bem. Humor, né? Humor um texto bem humorado. Eu também acho Eu já tentei escrever um conto de humor, ele começou de humor, acabou Abraço ao Canarinho, né? O Canarinho é maravilhoso. O Canarinho é ótimo. O Canarinho tem um conto muito legal com o carteiro também. E se eu te contar que foi eu que contei pra ele? Achei que você ia falar que era você. Não, mas eu que contei. E ele cita isso nas entrevistas, foi um assunto que eu contei pra ele. Beijo pro nosso amigo Canarinho. Canarinho. Bom, gente, depois vocês procurem aí, né? O caso do cachorro de louça. É brilhante essa história e é verídico. Você conhece a história do Phil Collins? Com o Canarinho? Com o Canarinho? Não, essa Canarinho, no começo da carreira dele, você conhece essa história? Demais. Ele vendia fita pirata, cassete pirata. Né? E era o cara que vendia aqui em Araxá. Uma vez ele tinha uma amiga que estava recebendo uma prima do Ibiá, quando Ibiá realmente era uma roça, e apresentou essa prima pro Canarinho solteiro. E eles foram sair. E era o lançamento do disco solo do Phil Collins. Olha só. Phil Collins, que era vocalista do Gênesis. Final da década de 80. Romântico. Isso, Puro. E o Canarinho tinha acabado de fazer um cassete piratão do Phil Collins. Então ele tá no final da noite com a menina, dentro, não sei se era Del Rey ou Santana dele. Provavelmente um Rodstar ali, o toca-fita, exato. Né? Ele estava naquela fase de dizer tchau e de se amassar dentro do carro e de embaçar vidro. E quando ele viu o trem esquentando, ele virou pra menina, peraí que eu tenho um Phil Collins aqui.
A menina regalou o olho e saiu correndo do carro. Entrou batendo porta, o canarinho não entendeu nada, a moça do Ibiá saiu correndo. Né? No dia seguinte, ele encontra com a amiga que os apresentou. O que aconteceu? Ah, porque você falou que tinha um Phil Collins. Ela achou que era doença venérea. Phil Collins, o antirromântico. Ela achou que era doença venérea. É isso, né? É pra você ver, Ariane. Caos é maravilhoso, né? É maravilhoso. É difícil fazer humor. E eu acho que tem um humor aqui, né, no Andança. O Andança, na verdade, eu inventei, sabe, Renato? Porque eu queria fazer por causa da alcunha de Tom, Carteiro e Poeta, eu falei, vou fazer um livro de poesia. É claro, né? Mas o pessoal me falou, o mercado, né? Igual todo mundo adora poesia, mas não se consome muita poesia, não vende. Eu falei, então eu vou fazer um de croesia. O que é isso? Eu falei, eu invento, é crônica e poesia. Então, Andanças é exatamente isso. Uma crônica do cotidiano, que eu gosto muito do meu olhar no cotidiano, se transportar para as minhas palavras, e ali uma poesia, né? Um poema ali linkado ao mesmo assunto. E aí surgiu o Andanças, que tem me dado, assim, felicidades enormes, sabe? Eu tenho tido bons feedbacks. O Capo Lavoura, a sua obra-prima até aqui. Pode vir coisa melhor, mas até aqui foi o melhor. Que bom, eu fico feliz com isso. Você sabe que poesia realmente não vende e não é lida. Não é. Muitos poetas têm optado por escrever prosa poética. É por causa do mercado. A moda do Vinícius, a moda de outros grandes escritores, como Guimarães Rosa. É uma prosa toda poética. É uma prosa poética, cheia de coloquialidade, como outros, como Zé Saramago fazia. Então, com maestria. Assim, que floria a prosa. Exatamente. Né? Isso também não é fácil de fazer. Já que a poesia está livre, para que colocá-la em verso? Exatamente. Né? E também não é fácil de fazer. Não. Você tem que ter dom. Não. Eu conheço advogados que têm textos jurídicos muito poéticos. Sim. Como juiz, já deve ter. Poxa, esse advogado aqui, eu trabalho com advogados que são muito bons com a caneta e constroem textos jurídicos. Você tem que usar os termos técnicos, mas há ali uma fulminantes e de maneira com um fluxo gostoso de ser lido, sem ser erudito demais. Sem ser técnico ao extremo, exagerado, né? Objetivo, vai direto na veia e com beleza. E eu acho que essa é a mágica do bom escritor, da boa literatura. É você transformar uma coisa que já existe, porque as palavras já existem, ninguém inventou a roda. Muito do que a gente escreve, Renata, a gente já ouviu algumas vezes, né? A gente é inspirado por algo. De intertextualidade. Então, assim, mas o jeito de fazer é que encanta. E você sabe que a inteligência artificial não alcança a literatura. Mas então vamos entrar um pouco mais nesse assunto, né? Ótimo. Que quando eu fui pensar um pouco nessa pauta, eu falei assim, não, tem um assunto que já tem muito tempo que eu fico pensando, e eu acho que o Tom vai ter a sensibilidade de falar sobre ele. A gente quer falar um pouco aqui também sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre redes sociais. Mas aí vocês ficam assim, gente, mas o que isso tem a ver com a literatura, né? Então, aguarda que vocês vão entender. Eu vou começar com uma frase que eu escutei semana passada num evento maravilhoso que teve aqui em Araxá, que é o Reload, que é feito pelo Sebrae. Um abraço pro pessoal do Sebrae, um abraço pro Toninho da TV, né? Que fez assim o possível para trazer esse evento para Araxá, né? É um evento que eu já tinha ido em Uberaba, em Uberlândia, mas não tinha tido aqui. Então vieram nomes de peso da área de marketing e, como não tem como desvincular uma coisa da outra, de tecnologia também. Então, uma pessoa soltou essa frase: eu não tenho medo da tecnologia. A gente tem que ter medo da desumanização. Então, não tenho medo da tecnologia, mas da desumanização. Então, acho que assim, todo mundo concorda que a tecnologia tem coisas maravilhosas, né? Então, por exemplo, aparelhos médicos, né? Tem médico que opera à distância. Recentemente, teve um médico que, se eu não me engano, estava na Europa, operou uma pessoa que estava lá na China, né? A gente tem... A própria TV evoluiu positivamente, tem muita evolução tecnológica na área de educação, né? Tem os mais controversos, né? Tem o danado do chat GPT, carro autônomo também, que não agrada todo mundo, né? Mas tudo tem uma questão. A gente tem que ter senso crítico para saber usar da melhor forma.
Senso crítico. Como a Ariane bem disse, ninguém aqui é contra a tecnologia. Claro que não. Isso é né? Mas eu sou contra a voracidade que isso acontece. Isso. Né? Por exemplo, claro que eu sou saudosista. Eu adorava uma carta, entregar uma carta bem escrita, uma carta de amor. Hoje, não nos Aquelas cabe beiradinhas verde e amarela. As beiradinhas verde e amarela. Hoje é só cobrança. E é só cobrança. E a gente trocou o sentimento. Por exemplo, Renato. Vamos fazer aqui uma experiência aqui. Renato escrevendo uma carta de amor com seus 16 anos. Muito apaixonado, né? Sofrendo. Cai uma lágrima e mancha ali a caneta. Aquilo vai no envelope. Essa carta, se existia até hoje, tá valendo um dinheirão. Aquilo ia, Ariane. Aquilo ia com aquela mancha. Hoje existe milhões de emojis que não passam, às vezes, essa experiência de uma lágrima caindo. E é tudo muito técnico, muito mecânico, né? Então, eu acho que a tecnologia ela é importante. Agora, a voracidade que acontece. Na literatura, o perigo é justamente a desumanização. Você deixar de treinar seu cérebro, deixar de se inspirar, né? Então, a gente é um debate muito mais profundo do que um bate-papo, né, Renato? Mas a gente tem que estar atento, porque, principalmente na formação dos novos escritores, dos novos leitores, né? Ela pode... A inteligência artificial ela deve funcionar como uma ferramenta de pesquisa, né? Mas a gente não pode deixar que agora, lá na infância, lá no começo do ensino, se use esse artifício para começar a criar textos. Aí a gente está matando a inspiração. Porque eu acho que você fala num ponto crucial, né? É claro que a gente vai precisar de uma ferramenta ou outra para ajudar, e isso está o tempo todo. Né? Eu tenho certeza que o Dr. Renato pode citar inúmeras ferramentas do mundo jurídico que a tecnologia tem ajudado. E algumas que não dão certo. O direito, ele é um pouco mais lento do que o resto em questão de tecnologia. Celeridade, né? Inclusive no tocante a legislar para controlar a tecnologia. O marco regulatório da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e delitos cibernéticos, essas todas são legislações tardias. O direito, tradicionalmente, ele chega depois dos avanços da ciência. Ele não consegue ser contemporâneo aos avanços da ciência. E eu tenho medo, apesar de entender como inexorável, eu tenho medo dos avanços da ciência. Porque, por exemplo, inteligência artificial existe há muito tempo. Agora que está com uma intensidade maior. A proliferação e está mais complexa. Por exemplo, Spotify, que a gente usa há muito tempo, né? Uhum. Você está ouvindo uma música, por exemplo, estou ouvindo no carro Elvis Presley. Está na minha playlist Elvis Presley. Acaba a playlist do Elvis. O Spotify me remete a Raul Seixas. Começa a tocar Raul, que não está em playlist de uma... Tem uma inteligência artificial ali dizendo o seguinte: esse cara gosta do Elvis, ele gosta do Raul. O algoritmo te leva ali. O algoritmo é um pouco menos complexo, mas existe. Netflix, se assiste um filme de gangster, gosta do filme de gangster, no dia seguinte fala, você também poderá gostar. Um monte de filme de gangster. Isso sempre existiu. Só que agora está influenciando na criatividade do homem. E isso me dá medo. Mas assim... Literatura ainda não faz. Não de qualidade, mas arte, estética, desenho, música, substituir a voz das pessoas, substituir o dublador, já está fazendo. Qual que eu acho que é o segredo, Tom? E aí eu vou lembrar do filme Exterminador do Futuro, da Schwarzenegger lá atrás. Ótimo, lá no primeiro. Lá no primeiro. O segredo tem que ser o ser humano no controle o tempo todo. Mas esse senso crítico. A inteligência artificial tem um ser humano ainda por trás. Ainda. E esse ainda, ele tem que ter uma entonação maior, né? Ainda. Quando o Garry Kasparov ganhou do Deep Blue é um computador da IBM, de alta geração da época, de novíssima geração na época, criado para jogar xadrez. E desafiou o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Fizeram um evento mundial para isso. Um evento com 9 matches, parece. O Kasparov ganhou apertado. O Kasparov falou, ganhei, mas é a última vez que um ser humano vai ganhar de computador.
dessa geração. Porque o xadrez, ele é muito lógico, né? Então, com certeza, ele falou. E, na verdade, o Kasparov estava colocando ali no computador, né, dados das jogadas dele que ele ia absorver e ter a Na verdade, ele foi criativo. Se ele fizesse qualquer jogada ali já conhecida, ele perdia. Mas ali ele alimentou aquele computador. Só que assim, o computador ele é lógico. Então, ele fez por exemplo, ele fez uma jogada, o computador calculou muito rapidamente o que a gente faz quando tá jogando xadrez. Ah, não, mas se eu mexer isso aqui, ele vai fazer isso. Só que ele calcula muito mais rápido. Então, ele ganhou nessa época por quê? Porque, com certeza, ele fez alguma coisa fora da lógica. Que o computador não está fazendo. E aí, eu volto um pouco na nossa pauta para falar o seguinte. Será que o computador vai conseguir, o chat GPT? Tenta colocar aí o que é o amor, por exemplo. Será que ele vai conseguir pegar esse encantamento? Né? Então, livros são escritos por pessoas porque eles têm essa possibilidade de surpreender. Né? Um roteiro de um filme de terror, por exemplo. Né? Como que você pensa aquilo ali? É alguém que está por trás. Isso não vai ser substituído. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Porque essa reação de quem está assistindo, ela também é surpreendente, porque o que está do outro lado né? Esse encantamento. Então, por exemplo, Tom, você já teve alguém que leu uma história sua? Conta pra gente algum caso. Não, eu li esse caso aqui, eu li essa crônica. E me senti presente fiquei emocionado. Né? Eu acho que isso que você falou é muito importante. Por exemplo, a inteligência artificial ela não vai conseguir, às vezes, passar esse sentimento com tanta veracidade. Porque, ao contrário da inteligência artificial que busca a perfeição, nós sabemos que nós vamos errar. Conheço inúmeros textos que saíram de um erro. Cenas de filme que um erro virou a cena principal de um filme. Porque ali você errou. E ao contrário de nós, seres humanos, que graças a Deus erramos, a inteligência artificial, ela busca uma perfeição. Mas uma perfeição com aquilo que ela já tem de dados, né? Exato. E muitas vezes você e Renato estamos conversando aqui e sem pestanejar, no movimento da luz a gente muda o nosso olhar. Com certeza. Nós temos uma coisa que a inteligência artificial não terá jamais, que é espontaneidade. Exatamente. A gente é espontâneo, inclusive para mudar de assunto, para mudar de nuance. A gente pode falar de uma coisa triste com um semblante alegre. Exatamente. E a gente não está sendo falso. Não. De maneira nenhuma. Será que um dia um computador vai conseguir fazer que um negativo seja algo positivo no texto? Eu tenho medo da teoria do Kasparov, porque na segunda rodada de partida, já com o Deep Blue mais avançado, ele perde. Mas eu sou utópico, né, Renato? Eu prefiro achar que o Kasparov foi também utópico, assim, eu vou deixar isso no ar. Acho que ele ganharia a segunda também. Então, eu sou o sonhador. Eu sou utópico. Eu acho que ele ganharia. Eu prefiro ficar com essa parte. E repito, nós estamos falando de uma coisa muito lógica. O xadrez é muito racional, né? Você joga ali de forma racional, calculando, sei lá, quantas rodadas para frente, quantos lances que você vai dar. E não que a ali. lógica não seja importante, ela é importante. Ela e a gente tem que entender que a gente não teria como. Você até disse aí na minha apresentação, que eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis, eu brinco que eu parei de contar balancetes para contar histórias. Eu inverti, né, das exatas para as humanas. Eu me descobri ali. É muito gostoso literatura. Poxa. É muito. Né? Eu gostoso. Citar um caso de um dos livros do Dr. Renato, que é o Monstruário, que teve um CD, né? Teve um CDzinho. CD-ROM. E aí, tinha ele lá comigo, um audiolivro, colocava para escutar no carro. Na época, o meu carro ainda tinha CD, porque hoje em dia carro não tem mais, né? Não era às vezes o toca-fita do Phil Collins do Canarim, mas era de CD. Eu não tava com Phil Collins. Não tava. Chegava em casa e ficava ali escutando, na garagem, porque não tinha acabado, porque eram contos, né? E tava num momento, assim, muito crucial, eu tava tão presa naquilo ali que eu não ia descer do carro e parar de escutar. E só tinha no carro, eu não tinha opção nem de levar pra dentro de casa. Né? É muito gostoso. Então esse recurso é bom. A gente estava falando sobre rádio, eu adoro rádio, você também adora rádio. O rádio foi revisitado com a tecnologia. Então eu acho que assim, claro que a gente fica com medo, a gente tem receio, a gente fica pensando, né? Me envolvo nisso porque eu sou uma pessoa totalmente da área de humanas também, mas eu acho que esse encantamento que o ser humano tem não vai mudar. Eu trouxe até um caso para contar, um caso pessoal. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Que quando ela começou a ver televisão, já era Netflix, já era youtuber, ela não conviveu com a TV aberta a hora nenhuma. Até que
Um belo dia, a gente assistindo lá o Domingão, que nem é o melhor programa que eu posso citar, na Dança dos Famosos, eu vi ela fanática com aquilo. Tudo bem que ela dança. Falando isso, um beijo pro pessoal do CDK, um beijo pra Santinha. Ela faz um beijo pra Cora. Um beijo pra Cora. Então, a hora que começou aquilo ali, eu vi ela, eu fiquei assim, encantada com algumas coisas que ela fez. Por exemplo, a hora que entrava a propaganda, ela falou assim, nossa, não tem jeito de passar isso pra frente. Não, mãe, cadê? Mexe no controle. Aí eu falei, tem que ter paciência. Isso aí é outro tipo de televisão. O Arthur pediu pra apertar o pause. Ou falava isso aí, às vezes eu tava fazendo alguma coisa, voltava e eu escutava ela gritando, mãe, vem correndo que voltou, esse aqui não dá pra pausar. Não tem como voltar. E aí a gente pensa, é a Globo. É uma coisa extremamente assim, que a geração de hoje fala, nossa, nunca assisti Globo, peraí. Nunca assistiu até achar alguma coisa que de fato te encante. Exatamente. Que de fato pegue numa coisa que você gosta. E esse feeling não vai ter máquina nenhuma que vai mostrar. Né? Ela tem as várias coisas que ela vê ali, mas naquele momento do domingo é sagrado. Ela para ali e assiste. Eu e meus filhos assistimos videocassetadas. Aí, outra coisa. Que é maravilhoso, o humor novamente aí, né? Você falou de videocassetado, me lembrou até com relação à sua filha. Beijo pra sua filha. Beijo, o nome dela é Cora. Vou falar uma coisa pra Cora que ela não conhece, que é videocassete. Ela não sabe o que é o videocassete. Mas na época, o programa do Jô Soares, lá no primórdio, no começo, adorava o programa de entrevista do Jô Soares. Só que era muito tarde. Chamava Jô 11h30, mas nunca começava 11h30. Não, lá pela meia-noite. Eu era um jovem que eu tinha que levantar, ir para o serviço do tiro de guerra, o serviço militar, trabalhar, estudar à noite. Não dava para chegar e ver o programa do Jô. Eu gravava no videocassete para ver no final de semana. E aí, você grava, você programava, então 2 horas, né? 2 horas de gravação, porque eu nunca sabia quando ia começar. Quando eu ia pro final de semana, eu tava lá com aquela maratona, né? Hoje fala maratonar, né? A Netflix. Tava com um punhado de programa para maratonar. E aí vem a diferença da facilidade, né? Porque hoje é tudo muito fácil parar e pausar. Muitas vezes, rebobinar ou levar a fita para frente, você poderia passar do ponto. Eu acabava vendo todas as propagandas. Eu acabava como se eu estivesse ali ao vivo. E eu acho que hoje as coisas são muito descartáveis, sabe, Renato? Essa tecnologia está tão voraz que está todo mundo no celular abrindo abas, que para conversar com um amigo ou com o avô, mas tem que ser rápido, porque pode aparecer uma aba e te tirar dali. As pessoas estão assistindo cortes, elas não estão assistindo mais. E só que nós estamos trazendo isso para a vida real. Isso é que é o perigoso. É um conhecimento que eu chamo, Tom, de fragmentário. E, por exemplo, alguém está assistindo a gente, ele vai assistir um trecho da nossa conversa só. E aí, depois ele leva isso para livro, vai ler um trecho do corte, livro. Né? Vai assistir um trecho da aula. A realidade está fragmentária. E o conhecimento também. Ninguém está aprofundando, ninguém está aprofundando. Tá tudo virando muito sintético, né? E tá aqui um professor... O cara é informado, mas não tem conhecimento. Exatamente. Tem aqui um professor... Antes dessa tecnologia, a gente falava que uma frase fora do contexto destruía o mundo. Destrói tudo. Imagina hoje, que não é uma frase fora do contexto. Hoje você é contextualizado. É o contexto fora do contexto. Você é descontextualizado. Por exemplo, quando eu comecei a lecionar em 2005, 2006, era proibidíssimo um aluno abrir celular em sala de aula. Hoje o celular é uma ferramenta de trabalho de todo aluno em sala de aula. Assim, o aluno está te assistindo, tomara Deus, com a cara do celular. E fica meio ridículo você, que é professor universitário, ver se ele está com conteúdo na aula, ou se ele está no Instagram, ou se ele está vendo mulher pelada, ou se está conferindo a Mega Sena. Você não vai fazer isso com aluno adulto. Né? Isso você falou, nós estamos falando de universitário, né? Agora, quando a gente lida com crianças, aí eu acho que a gente tem que ser categórico numa coisa. Tem momento de tecnologia e tem momento que é cara no livro, escrever. Pelo menos eu desligo a televisão, é silêncio, a criança está aprendendo e ela tem uma visão de tudo. Então, qualquer coisinha, qualquer ventinho lá de fora, tira a concentração. Tira o foco. Exatamente. Déficit de atenção. Isso nasce muito da tecnologia. Já é uma geração ansiosa. Eu acho que talvez aqui a gente, nesse debate aqui, a gente pode não dar uma receita, mas seria o regramento.
Na nossa época, a gente tinha as revistas que a gente via escondido. Ou então não ia ver, não podia. Não é para sua faixa etária. Mesmo as meninas. Eu lembro para as meninas ler um livro chamado Cristiane F., 18 anos, drogada e prostituída. Não podia ser uma menina de 10 anos. Porque o termo literário ali era muito forte. Eu lembro do filme também. Do filme, que foi inspirado no livro. Exato. Então, havia um regramento que a nossa geração, poxa, a gente foi acostumado a obedecer pai e mãe. Então, havia um pudor. E você, então, se não é para mim ler o Andanças, eu não vou ler. Você poderia fazer uma estripolia e ler só escondido. Mas aquilo era responsabilidade sua. Hoje não existe isso mais, né? Então, esse é o cuidado. Eu acho que a gente... Por exemplo, a tecnologia. A Cora precisa da tecnologia. Mas há de ter um regramento. Claro. Por favor. Imagina o juiz, então, né? Numa sentença, ele de repente, para um pouquinho aqui que eu vou ver como é que tá o meu time de futebol. Né? Se a gente leva isso para o nosso trabalho... perde concentração, perde foco. E você mesmo disse, o Tom tem muitas histórias. Eu sempre, tá aqui um dos meus clientes, eu sempre levei a gentileza, eu nunca levei só uma carta ou só uma encomenda. Sempre a gentileza e a oportunidade de ouvir. Porque hoje, o que eu posso te dizer é que as pessoas estão mais carentes de falar. Você fala bom dia, o carteiro chegou. Se você abre espaço para ouvir, ela te conta toda a vida dela. Mais as mazelas do que as bênçãos. Isso aí é desvio de função, Tom. Ninguém escuta. Em vez de carteira, você tá psicólogo também? Carteiro psicólogo. Porque ninguém presta atenção em você mais. Quando alguém presta... Você quer derramar. Você vira aquele velho chato. Tá bom, não, tá doendo aqui, tá acontecendo a coisa. Você começa a explicar. Porque você quer derrubar tudo. Gente, mas vocês estão entendendo tanto que o mundo... Mas se o carteiro der 3 minutos de atenção para essa senhora, ela chegar pro marido e falar, conversei com o carteiro ali sobre... Ele der mais 10 minutos que ele tá em casa. A filha, ao chegar da escola... Uai, o que aconteceu? O carteiro veio aqui e disse que conhece sua professora. Então deixa eu contar o que contou. Opa, achamos a solução. Então, nós temos que, novamente, é até triste falar isso, reaprender a conversar. Exato. Na verdade, eu acho que a gente tem que entender que o ser humano gosta de contato. Eu não preciso de ninguém, não, vou ficar em casa. Não, hoje a gente quase não conversa. Não. E outra coisa Aprenda que você precisa, sim, de interação com alguém. Você aprende muito mais junto com as pessoas do que num computador, por exemplo. O que está acontecendo com a literatura também, está aqui um professor, a gente está mudando o contexto e o significado das palavras com muita facilidade. Por exemplo, compartilhar. Compartilhar é multiplicar. Todo mundo quer ver. Eu prefiro partilhar. Eu prefiro dividir. Views, milhões de visualizações. Eu prefiro menores olhares. Tá vendo? Eu tô... Então, a gente está aprendendo a pegar o mundo virtual, que digo novamente é importante, e querer adaptá-lo à vida real. Não dará certo. Empatias mudaram o sentido da palavra. Empatia não é estar no lugar. Eu nunca estarei no lugar do Dr. Renato e nem ele no meu lugar. Mas ele pode, com a visão dele, ter uma visão do que eu passo, uma noção. Você passa, isso é empatia. Eu vi um vídeo, eu não sei se é real, se é do filme, acho que é real. Uma juíza, que ela foi numa sentença do pai, e o preso chegou e estava com uma roupa do detento, né? E ele sentindo calafrio, muito frio, papá. A juíza parou e falou, por favor, desliguem o ar-condicionado e sirva um café para esse senhor quente. Porque ele estava na cela lá, gelada, não sei como. Naquele ambiente do júri, ele não estava, sabe, fisicamente bem. Aí ela teve empatia. Ela não precisa ficar presa para saber. Exatamente. Ela só viu que ele estava mal. E aí eu achei isso tão bonito. Se coloca no lugar da pessoa. É o sentido da empatia. Mas jamais eu preciso ser um juiz para saber julgar. Posso até julgar errado. E jamais o Renato precisa ser um carteiro para levar a mensagem. Ele sabe levar. O significado das palavras é muito, é muito intenso e gera muita polêmica e muito problema. Às vezes as palavras acabam com casamentos, acabam com empregos, deflagram guerras. É verdade. E a gente que vive da palavra tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós não podemos nos dar o luxo de dizer que nós erramos. A gente erra. Por exemplo, eu me recordo de um blog polêmico em que eu falei que uma coisa era normal, era corriqueira. Isso não quer dizer que eu estou falando que a coisa é certa. E nem que você aprova. Exato. Eu estou falando que ela acontece muito. Completamente. Mas
você é editado, é contextualizado, é tirado do contexto. E eu costumo dizer, se você vai escrever para o povo, postagem em rede social, pensa antes. Seja o mais criterioso e o mais explícito possível. Não acredite em mensagem subliminar. Falei isso até no Entretanto esses dias. Não confia muito na inteligência do seu leitor, não. Porque ele pode ser inteligente, mas ele está distraído. Ele acaba com a sua carreira. Exato. Ele não tem o foco que ele tinha 10 anos atrás. Se você não for muito explícito, muito claro, você não vai ser entendido. Voltando e assim, a questão da comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que você falou. Parece claro para você, mas às vezes a pessoa está ali... E na comunicação você é formadora de opinião, querendo ou não, você tá com o microfone, você é formador de opinião. Mas eu digo assim, mais amplamente falando, eu quero que você vá buscar aquela panela ali com tampa preta. Às vezes chega lá, tem um monte tem frigideira, ela vai pegar a frigideira. Mas é porque não é o caso da inteligência. Como nós não estamos treinando mais o nosso cérebro, aí a gente tá perdendo a parte mais bonita da literatura, que é interpretar. Exatamente. Hoje, o que tem de formandos saindo da faculdade, já pronto, e não sabendo interpretar... Você sabe que o curso de graduação, Ariane, mudou muito. O curso de graduação, na nossa época, te preparava para o mercado de trabalho. Hoje, o curso de graduação te dá uma base... Um trio ali. Te dá uma noção para você... se aprimorar numa especialização, num mestrado, num doutorado e num estágio. A graduação em curso superior não é mais aquele caminho para o sucesso, que já foi. É uma ideia, às vezes vaga, às vezes limitada, às vezes ampla, conforme a qualidade do curso. É uma ideia do que você terá pela frente como desafio, se você se preparar. Mas esse preparo não se restringe à graduação mais. Exatamente. E esse assunto nosso aqui, tem eu e o Renato, que já temos mais de 18 anos, nós estamos falando para o nosso público, nós estamos falando para a Cora. Isso que a gente está falando é importante para a Cora. Para ela já pra entender. Para suas filhas, para as minhas, para o Arthur, para o Theo. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer. E eu acho, defendendo a nossa causa, que a literatura ainda é capaz. Sim. Foi bom você citar isso, porque tudo que a gente tem falado aqui... mostra como a literatura, apesar de parecer que vai ser... não vai precisar de ninguém mais escrevendo. Que isso, o ChatGPT vai escrever tudo. Não, gente, não vai. Vamos ter calma. Vamos ter calma, porque eles podem escrever uma coisa técnica, mas a hora que você precisa de um feeling, ele não sabe. E você fala assim, é só mudar a pergunta. Não é. Então, vamos saber usar as ferramentas a nosso favor. E eu acho que, assim, tanto o pessoal precisa dessa interação humana que... Por exemplo, há um tempo atrás, que a gente estava naquela pandemia horrorosa, né? As coitadas das professoras sofreram horrores, né? E aí, ontem, lembrando de uma situação, eu estava rindo sozinha. Vocês lembram, na época, que eles colocavam as crianças na frente do computador, vestido de festa junina? Que marmota que era. Eu não sei quem teve essa brilhante ideia, né? Um amigo meu em Uberlândia, ele era o auge da pandemia? Da pandemia e do distanciamento social... Ele e os amigos, cada um num link. Olha que coisa triste. Tomando cerveja, batendo papo. Cada um na sua casa. Que coisa... Gente, tudo bem. Era o que a gente tinha na época. Falar, hoje, voltando atrás, foi um pesadelo. A gente não sabe como é que passou por aqui. Pois é. Levamos muito mal. Aprendemos muita coisa ruim. Aprendemos muita coisa ruim e boa. E assim, parece que foram 2 anos no limbo. Parece. 2 anos que não contaram. É verdade. Eu lembro daquela época, eu lembro de cheiro de álcool gel. De denúncia, de autoritarismo. Marca da máscara. De máscara. Até hoje eu pulo do carro para ir num compromisso rápido. Cadê a máscara? Aí eu lembro que não é mais obrigatório máscara. Eu citei isso pra gente pensar. Gente, que alegria que é uma festa junina. Como que a gente precisa de estar ali junto? Quantos 1000 anos tem que em junho todo mundo gosta. Assim, Deus é sábio. Interage. Deus é sábio. Deus dá o frio conforme o cobertor. Imagina a pandemia 20 anos atrás... sem Netflix, sem internet fibra ótica, sem videogame de ponta, sem videoconferência. O que teria sido da gente com a pandemia 20 anos atrás? Lá vai o advogado do diabo de novo. Como eu sou um sonhador e utópico, eu acho que seria melhor. Não. Eu não sei. Sabe por quê, Renato? Eu não tenho uma opinião, a gente ia ter pelo lado do Tom, por nós mesmos, procurar artifícios...
para passar pela pandemia. Um monte de atividades teriam sido interrompidas. Não, claro, mas aí nós estamos falando... Será? Eu não conseguiria fazer... Inclusive, eu não parei de fazer audiências presenciais até o tribunal me mandar parar. Porque eu sou juiz criminal. É engraçado. É assim, mas assim, eu fazia as audiências criminais porque a vara criminal pede pronto-socorro do hospital. Mas assim, audiência civil, audiência de cobrança, audiência de família... Tudo parado. Tudo parado online. E naquele primeiro momento que se falou que era para parar tudo, hoje, agora eu fazendo o papel de entrevistador que não tem nada a ver, mas é curiosidade, bate-papo, né? Hoje, né? Naquela época também se diminuiu o crime? Consulta médica. Por que diminuiu o crime? E muito. Porque era pra parar tudo, menos boteco, menos trânsito, menos gandaia, menos festa. Então, menos artifícios para te levar a ter uma má índole, né? Você se embriaga menos, sai menos, é menos assaltado, briga bate menos o carro no trânsito. É interessante, né? Nosso amigo Pedro Israel, de Ávila, dono da floricultura. Claro, maravilhoso. Da funerária São Domingos. Ele tem essa história. Sei essa história. Você sabe dessa história? Sei. Ele liga na TV Necrotério, né? Na Globo. Tá lá aquela pilha de caixão lá em Manaus. Ele anima. Tom, ele encomenda um monte de caixão. Pedro, querido. Faz um investimento em caixão. Aí eu passo. A Flora é do lado onde era o Palavra Pronta. Eram vizinhos ali, a produtora do né? programa, a empresa da Ariane, era vizinho. E eu cheguei lá e tal, o Pedro Israel de Ávila, puto, doutor Renato, doutor Zupo, ele falava, tomando café, né? Porra, animei com a imagem lá das pilhas de caixão em Manaus. Investi, veio um monte de caixão. Nunca vi morrer tão pouca gente na minha vida nesse Arachá, doutor. Não tô agorando, não, mas pelo amor de Deus. Olha como que o humor faz bem, né? Uma coisa trágica. O humor é isso, né? O trágico te faz rir, né? Não estão pegando gripe nessa cidade. Pedro, um dos grandes araxaenses, pessoa ímpar, sabe? Mas assim, falando do Pedro para um outro lado, que maravilha é ir na floricultura, né? Poxa! Gente, quem compra flor online? Você tem que ir lá sentir. Comprando tudo online. Não, compra, mas você consegue escolher se você não conhece a pessoa. Posso te contar uma história? Sabe uma coisa que eu tenho muita saudade, muita falta, me faz um mal enorme não ter? Banca de jornal. Eu também adorava. Faz falta mesmo. Aqui em Araxá só tem uma. Aeroportos não tem mais. Os passatempos, às vezes você não queria nem ler, você pegava um passatempo pra esperar, poxa né? Vida. Você tá falando de flor, eu vou te contar uma história de ontem, Dia dos Namorados. Nós estamos gravando aqui dia 13, né? E eu cheguei no Correio, no meu trabalho, e minha esposa trabalha no Correio. Embora a gente não se conheceu no Correio, foi antes, mas ela também prestou concurso. E eu roubei 2 rosas, olha que bonito, hein? Poeta, roubei 2 rosas, peguei uma folha de um caderno que estava ali no meu carro. Rosas roubadas para quem roubou o meu coração há 23 anos e 3 meses atrás. Só que eu parecia um extraterrestre. Porque o romantismo também, com essa coisa do trazer o mundo virtual para cá, assusta. Todo mundo assustou. E um amigo meu, que eu vou resguardar o nome, brincando, ele falou assim, aposto que tá devendo alguma coisa. Que absurdo. Mas aí vem a mágica. Minha esposa falou assim, eu acho que quem deve é você, porque ele sempre faz isso. Coisa de poeta, então sempre gostei de deixar bilhetinho. Por que eu contei essa pequena história agora para chegar na menina que estudou com o Arthur? A Franciele, minha filha mais nova, adora escrever bilhetinhos, cartinhos para uma aluna, amiga que vai sair da escola, alguém que vai mudar. É o exemplo. Claro, o exemplo arrasta. Entendeu? E aí, por exemplo, se eu não ler um livro perto das minhas filhas, como que eu vou cobrar para elas largarem o celular? E aí o que eu costumo falar, pai cobrando o filho passar em vestibular. Não existe geração espontânea. Não existe. O filho olha pro pai, o pai não abre jornal. Que moral que ele tem para mandar o filho estudar, Tom? Ou quer que o filho tenha uma opinião sobre algum assunto, se ele está acostumado a pegar só o corte, ele não está acostumado a entender tudo. É o exemplo. O sujeito fala com o filho, não usa droga, não. Não usa droga, não, mas vive bêbado em casa. Vive bêbado. Ou então, qual que é o exemplo que você está dando pro seu filho? Ou então falar a bobagem, que nós estamos num programa adulto. Droga é ruim. Gente, se fosse ruim, não era tanta gente. Ela deve... Eu sou careta, eu nunca menti. Mas não é por aí que você tem que conversar
Você tem que conversar que existe a droga, que ela vai causar isso. E você só consegue conversando. Não tem outro jeito. Uma falsa sensação de conforto. Não, tem gente que não conversa com o filho dentro de um carro. Ariane. Você não tem nem pra onde correr. Você tem coragem de ligar um som e não conversar com o filho que tá sentado ali atrás. Falar em carro, gosto musical. Você tem condição do carro gerar música boa pro seu filho, para ele acostumar com música boa desde cedo. Desde sempre. Meus filhos gostam de música boa porque o pai ouve música boa. Porque estão acostumados a andar de carro comigo ouvindo música boa. Se tocar porcaria, eles não gostam. E olha que eles são 2 filhos únicos, eu brinco, que são de gerações diferentes. Eu tenho um de 20 e um de 13. Os 2, música boa. Um mais roqueiro que o outro, né? Mas os 2 cresceram ouvindo Beatles, Charles Aznavour, rock, Raul Seixas, né? Enfim, MPB. A música, eu acho que é um grande viés para salvar um pouco essa geração. Porque vamos pensar o seguinte: tem as lives, alguém assiste live hoje em dia? Não. Foi só naquele momento, como o Renato YouTube disse, você entra, às vezes vem em casa, ok. Aí pensa aqui no Brasil, quantos shows tiveram que bombaram? Olha a Madonna. Quantos jovens tinham ali? Então, a música tem essa porta de entrada. E música, a gente está conversando em off, música é literatura. Talvez para essa galera que não abre livro de papel, seja o que sobrou da literatura. E aí a gente tem que aproveitar. E mostrar, não, você acha que literatura é só livro? Não, olha a música, olha o filme que você gosta, o seriado que você gosta, você acha que quem brotou ou alguém escreveu? Você sabe uma coisa que sobrou, que não conseguiu ser derrubada por formato digital, que permanece fortíssimo, Ariane, Tom? Gibi. Gibi não consegue ser derrubado por formato digital. E não só os nossos nacionais. Agora a gente consegue consumir os haikais, que são maravilhosos. Mangás. Haikai é um... Quadrinho hoje é adulto. É adulto. Criança não lê quadrinho, adulto lê quadrinho. Coleciona. Exato. Eu coleciono gibi, eu gosto muito. E formato digital não derruba gibi. Não derruba. Não. Como também não derruba essa interação social que eu citei de eventos, né? Todo evento que você vai tem muito jovem. Aqui em Araxá é uma cidade que tem muito evento. Então você vai, por exemplo, vai ter a Expo Queijo. Você vai ver o tanto de jovem que tem ali. Tem show, tem muito jovem também, né? E aí nós já vamos entrando mais pro final aqui do nosso podcast. Aqui em Araxá tem um mundo literário maravilhoso. Nós temos o FLI Araxá. E a hora que você vai lá, são jovens que estão lá. Claro que tem várias gerações, mas os jovens estão indo lá. E aí eu tenho essa impressão. Eu não tenho esse dado. Talvez alguém vai me desmentir. Mas os livros digitais derrubaram os impressos? Não. Se você vende e-book? Não. Você tem e-book? Não. Nem leio. O que eu faço? Eu tenho meu Kindle, eu leio a amostra grátis de livro no Kindle, não tem vergonha de falar. Se eu gostar, eles dão 10, 12 páginas dos primeiros capítulos. Vai lá e compra o físico. Eu compro o físico. Eu não gosto de e-book. E-book funciona muito mal no Brasil e no mundo, ele precisa mudar de formato. Aonde ele vende mais, que é Estados Unidos e Inglaterra, ele vende 20%, 30% do mercado. No Brasil não chega a 10%. Por quê? E-book no Brasil é caro. Um livro de papel lançado nos Estados Unidos, um lançamento, um best-seller, um Stephen King, capa dura, $50, $60. A versão digital, $5, $7. É muito mais barato. Aqui, por exemplo, o meu último livro, o Verdugo, R$ 49,90 o livro de papel. 37 o e-book. Ninguém vai comprar o e-book. Não, e assim, desculpa, mas Deus me livre de ler. Eu adoro. Eu adoro online. Eu gosto de ler de papel. Cita a Cora de novo, ela vê eu fazendo isso. Ela chega um livro novo, ela gosta de abrir pra fazer assim nas páginas, aquele cheirinho. Gostoso. Tem toda outra Cheiro coisa. De livraria, cara. Lembra que eu te falei dos erros? Se esse livro tiver algum erro aqui, passou pela revisão... E sempre passa, Tom. Sempre. O e-book, a primeira vez que alguém falar assim, tá errado, vai ser... Então você conserta o que poderia ser, talvez, o diferencial. Eu abro um livro meu que está revisado por 200 pessoas, eu acho... Não é erro. Engraçado. Uma inexatidão. Uma inexatidão. Gritando lá na minha cara. Não, espaçamento de vírgula para livro. Gente, tem coisa mais chata de corrigir do que espaçamento de livro. Aspas. Agora, eu sou assim, não sei se o Renato pensa assim.
eu como escritor agora falando, né? O livro, eu sempre digo que ele é 50% de minha autoria. E os outros 50% daquilo que eu te falei, que é a interpretação, é do leitor. Porque cada um vai pegar aquilo de uma forma. E aí quando a gente tem a oportunidade, e aí o e-book não vai dar de talvez poder conversar, interagir, ainda mais na literatura local, na cidade local, com alguém que leu o seu livro, fala assim, nossa, Tom, você me fez lembrar de quando eu... Isso é maravilhoso, né, Renato? Isso tem de uma preciosidade. Você encontrar com alguém que leu um livro seu, encontrar na rua alguém lendo um livro seu, ou assistir, ou ler um comentário de alguém que leu o livro seu que você não conhece, lá do outro lado do país, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Eu imagino. E acaba que, assim, essa magia volta no que eu falei do encantamento. A gente, às vezes, tem que entender que tem que achar um meio do caminho. Nós não temos como parar a tecnologia. Você falou do Fli Araxá. Então, o Fli Araxá está na 12ª edição. Até estava numa live ontem com o Afonso, vendo o Afonso falar. São 12 anos de Fli Araxá. O menino que tinha 12 anos, hoje ele está com 24. Ele é um jovem que ele viu a literatura nessa cidade todo ano. Porque o festival, ele deixa um legado. Então, ele formou muitos leitores. A cidade que não tem um festival de um porte de um Fli Araxá, eu te digo que às vezes vai ter mais dificuldade de um autor vender um livro de Alcostaz. O Afonso é nosso amigo. O que a gente deve, que a juventude de Araxá, o que a cultura de Araxá deve para Afonso Borges, Fli Araxá e Projeto Sempre um Papo, eu digo o seguinte, se a leitura no Brasil ela está em decadência, aqui em Araxá ela está menos em decadência por causa desse cara, Afonso Borges. Esse cara realmente ele faz por nós um bem, né, Tom? E assim, ele conseguiu fazer que a cidade toda parasse para a literatura. São 4 dias que não se fala em outra coisa. Eu me recordo do Ziraldo aqui, do Luiz Fernando Veríssimo aqui, Paula Pimenta, Maurício de Souza veio Maurício completando 80 anos aqui. Maurício de Souza chorou aqui, chorou. Cortella. Chorou. Maurício de Souza chorou. Eu me recordo do Maurício de Souza pelo seguinte, quando eu conheci o Afonso, eu sou juiz criminal, né? O Maurício de Souza tinha passado por um episódio de sequestro de um neto dele em São Paulo. É um homem milionário. A Turma da Mônica vende no mundo todo. No mundo todo, até hoje. Nossa, e como é fantástico, né, a Turma da Mônica derrubou o quadrinho Disney. Né? A Turma da Mônica é muito forte. O Maurício de Souza merecidamente muito rico. Alfabetizou muitas gerações. Meu sonho de consumo de criança era ter a assinatura da Turma da Mônica. O neto ele foi sequestrado em São Paulo. Então eu fui humildemente, né, me apresentar ao Afonso e sugeri que a polícia acompanhasse o Maurício de Souza. E aí a gente conheceu, conversou. Ele nunca teve uma presença ostensiva da polícia, o que é sempre muito bom que tem, mas nunca precisou. Mas no dia do Maurício de Souza, eles estavam lá. Estavam presentes, porque era o Maurício de Souza vindo de um episódio de sequestro. E aí, logo em seguida, teve Ziraldo, teve Luiz Fernando. Eu lancei livro no Fli. Você lançou e está lançando agora no Fli. E parabéns. Obrigado. É maravilhoso o Fli Araxá. Eu também acho, sabe? E o que você falou, nós temos Renato é araxaense já, né? Araxaense nato, Ariane também. Nós temos Afonso é também. Também. Nós temos uma riqueza da literatura araxaense que é algo impressionante. Que se deve muito ao festival. Claro. Né? Eu aposto que uma cidade que tem um festival de rock, de música, tem mais músicos. Nós temos uma verve artística antiga. Isso é... Que remonta a Calmon Barreto. Olha aí, outro mestre, né? A gente tem grandes músicos Essa interação social, eu sinceramente acho que é o que vai fazer diferença nessa geração. Só pode acontecer como? Contando essas histórias, mas contando num livro, porque senão nós vamos pegar só pedaços delas, só cortes, fragmentos. Então eu tenho chamado o livro de fóssil literário. Isso aqui é um fóssil literário que daqui a 10 anos, alguém deu um bug aí, não conseguiu ir no Wikipédia, no site GBT, porque deu um problema. Aonde que eu vou? Eu vou lá no fundo de uma escola, numa estante, achar um livro e vou saber quem que foi o Renato, a Ariane e o Tom. Tem nada mais saboroso que isso, não, gente. E a gente sempre gostou de ser explorador. Já imaginou explorar um fóssil literário, um livro? Quão prazeroso é?
Eu tenho muito prazer em ler, em revisitar meus textos. Também gosto. Às vezes eu pego um livro meu, não sei se isso acontece com você, eu descubro o trecho que eu não lembrava de ter escrito. E quando é ficção, então tem hora que o personagem cria vida própria. Né? Danadinho, o que você fez? Era isso mesmo? Ele que fez. Né? E fora os livros de cabeceira. Eu tenho uns livros de cabeceira que eu releio. Você relê, cara, mas você descobre que você ficou velho às vezes. Mas é bom também, né? Por exemplo, eu tinha autores maravilhosos da minha juventude, que eram meus livros de cabeceira, que eu tenho esses livros até hoje, que são livros de cabeceira, que eu fui reler agora. Eu falei, há um pouco tempo atrás, falei, gente, o leitor não é mais o mesmo. Não tem mais aquele, quer dizer, continua sendo um livro maravilhoso, mas não tem mais aquele charme de outrora. Por exemplo, eu sempre gostei muito do Charles Bukowski, Cartas na Rua. Cartas na Rua. Dentre eles, pois é. Eu era fã de carteirinha do Charles Bukowski aos 18, 20, 25 anos. Hoje eu leio Charles Bukowski, claro, com saudosismo, com algum prazer, mas não é mais a mesma coisa. Eu ainda gosto, porque, por exemplo... Gosto. Eu amava. Talvez essa intensidade. Essa intensidade. Por exemplo, o nosso patrono agora do Fli Araxá é o Ziraldo. Eu releio o Menino Maluquinho e eu me sinto aquela criança, mas há uma diferença de intensidade, né? O caso do Dossiê Odessa do Frederico Forte foi o primeiro livro que me mandou para uma guerra. Eu escutava as bombas, né? Então, o livro tem essa magia. Agora, a internet, os vídeos, já te mostra, você não cria. Porque para você ler um livro, o meu personagem é diferente do Renato. O meu personagem pode ser alto, magro, o dele pode ser gordo e baixo. Porque aqui, às vezes, a gente não fala. Então, o livro, ele te transporta para um mundo que a tecnologia já te dá de graça. Você tem que usar a sua imaginação. E aí, vamos voltar, falando do Ziraldo aqui. Que tecnologia iria inventar que a criança ia pôr uma panela na cabeça? Pois é, isso é maravilhoso, né? Você lembra do... E como é fantástica a geração de hoje acha maravilhoso também, igual a gente achava a panela na cabeça. A turma do Pererê. E o primeiro grande personagem dele, de Supermãe. Que é maravilhoso. Na revista Cláudia. Era a Supermãe. Era uma Supermãe, né? Com a camisa do Superman. Super protegendo os filhos. Na revista Cláudia. Que era nada mais do que uma mãe de verdade. Contada no livro. Ela era uma Supermãe. De Supermãe. E aí, só pra gente voltar falando um pouco do Fli, ainda falando da maravilha que é ter, sim, um evento aqui... Hoje, esse ano, por exemplo, todas as escolas da rede pública estão junto com o Fli. Então, por exemplo, minha filha, 7 anos, ainda não sabe escrever, é competição de desenho. Aí os mais velhos escrevem contos, os mais velhos mesmo. Escolas particulares também. Isso toda a rede de escola. Tem competição de redação. Olha que coisa maravilhosa para a cidade. Então isso realmente é fantástico. É o legado dos 12 anos, né? E que venham mais 12, mais 12, mais Vida 12. Longa ao Fli, ao Sempre o Papo, Afonso Borges. Isso aí. Agora conta pra gente a sua participação no Fli desse ano. Como é que vai ser? Pois é, eu brinco muito. Quer fugir do tom, não vá pro Fli, porque eu vou me internar lá. Né? É o local que eu sempre estive ali, desde o primeiro. Lembro do primeiro na Fundação. Estamos voltando para a Fundação de novo ali, né? Para a Fundação Cultural. Na sexta-feira, dia 21, eu tenho uma mesa às 13h30 com os meus confradinhos e confreirinhas da Júlia, Academia Araxaense Juvenil de Letras. Né? Às 19 horas, também no dia 21, uma homenagem ao menino maluquinho Ziraldo, uma mesa que eu vou fazer com uma escritora de Uberaba, que ela tinha uma livraria que se chamava O Menino Maluquinho, por causa do Ziraldo, e a professora da faculdade, Fabíola Mello. No domingo, a doutora Karina lança um livro, doutora Karina advogada, e eu tive a honra e o prazer de prefaciar esse livro, também estarei presente. Vou mandar um beijo para ela, né, doutora Karina? Doutora Karina, querida. Obrigada. Karina Prado, uma amiga querida. Prestigiar a gente escritora, também, tem uma força na mão para escrever que vocês não sabem. No sábado também tem uma mesa do Bruno Barbosa, nosso acadêmico também. BBB. Esse menino é um encanto. Brilhante profissional, brilhante ser humano, brilhante escritor. Nós vamos ter Márcio Scarpellini lançando o livro. Márcio Scarpellini. É muita gente boa, muita né? gente boa. O legal é que o Fli Araxá valoriza o artista da terra também. É verdade. Eu lembro quando você falou no primeiro, o Ziraldo veio no primeiro Fli Araxá, o Eni Ventura veio no primeiro. Ele veio em vários. Vários, né? Vários, E aí eu falava, gente, eu tô respirando o mesmo ar
desses escritores. Inácio Loyola Brandão. Então, assim, foram Werneck, Agualusa, o que foi diretor da Playboy há muito tempo, do Placar. Humberto Werneck. Humberto Werneck, eu falava que eu poderia chamar Humberto Werneck Fiarachá, porque ele vinha em todos, né? O Luiz Fernando Veríssimo veio. Luiz Fernando. Acho que falei em humor. A literatura daquele cara é um negócio... Não, maravilhosa. Sabe? Eu acho que, pelo amor de Deus, porque tem sempre um papo aí, tem muito sempre um papo com essa pessoa. Talvez nós não tivemos tempo de trazer Ariano Suassuna. Talvez teria sido que deveria ter vindo pra gente poder bater um papo com aquela voz rouca dele e ele contar os casos. Eu falei com o Afonso, eu queria o Lobão aqui. O Lobão. E o Olavo de Carvalho não vai ser possível, mas ao menos online. Porque a gente precisa desse tipo de contraponto também, né? Agora, o festival, é por isso que eu te falei, o festival, ele continua crescendo, aprimorando, né? E o Afonso tem muito essa visão. Nós temos a Ilana Casoy, eu acho que o Rafael Montes deveria vir, mas isso são sugestões. O Rafael Montes também, ele não gosta de se mostrar. É um escritor sem rosto. Ele é tipo aquele escritor que fica ninguém sabe quem é o Rafael Montes. Que também é uma escrita boa, né? A gente poder escrever com outro nome, né, Renato? Lá nos tempos de outrora se usava muitos pseudônimos para escrever. Mulheres, às vezes, eram obrigadas naquela época a usar nomes masculinos porque não poderiam. Ou às vezes o homem ou o nome feminino, Então, a literatura tem essas coisas que a inteligência artificial não vai conseguir. E antes da gente ir para a última pergunta, vamos mandar um beijo para Thalita, né? Thalita, querido. Por que a gente tá lembrando dela? Porque ela tá aí o ano inteiro também. Tá lá na Fissangô hoje, feira de livros, São Gotardo. Uma feira que tá crescendo muito, segundo ano. Esse ano, infelizmente, ela não vai estar no FLI, mas fica o nosso beijo. Por Araxá, querida. Você é uma guerreira. Thalita. Você, o Rodrigo, seu marido, a Clarice, sua filha. Clarice, linda. Faz a literatura Papai Mateus, que é o patriarca da livraria. Tá sempre ali, né? Faz a livraria daqui de Araxá, que é a Nobel, ser um lugar assim... tão bem a gente é tão bem recebido ali, né? É fantástico. Eu brinco com ela, eu não sou best-seller dela, eu sou best buyer. Quem compra. O Renato tem dessas frases assim que eu acho bom demais. Lembra do Ben de Parkinson? Ben de Parkinson, meu querido Dirceu. Dirceu tava passando mal, tava doente com mal de Parkinson, mas ele tava bem, né? Eu falei, Dirceu, você não tá com mal de Parkinson, você tá com Ben de Parkinson. Com a genialidade que ele tinha, era só Ben de Parkinson, né? Essa coisa é literatura. Sabe quem tem muito isso de, por exemplo, olhar pra você, te associar a princesa... Nosso querido Olavinho Drummond, ele consegue conotar as pessoas com esses títulos assim. E é literatura. Né? Isso é literatura. É literatura. Bom, minha pergunta final, vou começar com você, Tom. Por favor. É final mesmo? Mas... prosa boa, acaba boa. Faltou a pinga e o torresmo. Mais de uma hora já. O café tá muito bom. Tá ótimo. Como incentivar a interação humana para essa geração que está tão ligada em redes sociais. Redes sociais e por aí vai, né? Eu falo de interação humana. Essa pergunta eu faço tudo antes da gente vir pro ao vivo. Me parece que já foi respondido, mas resume. Como que a gente faz isso? Principalmente para a nova geração. Porque, por exemplo, Renato, meu amigo, que tem a verba italiana, se a gente encontra na rua, a gente grita, né? Opa. Mas você que está na sua casa, experimente, ao acordar, em vez de pegar o celular... pedir a bênção do seu pai, dar um abraço, falar bom dia, né? No seu trabalho, sabe? Quem é vendedor tem aquela coisa de ser gentil, mas seja gentil além do que a profissão exige, né? Aquilo que você falou, acho que a gente precisa de quase que tocar o outro. Não seja indelicado, não precisa tocar, mas você pode tocar com a atenção, com o olhar. O relacionamento humano é o que vai salvar, ou que vai conseguir levar a nossa vida, né, até ela acabar, e as outras gerações, junto com o avanço tecnológico. Mas sem o relacionamento humano, sem o oi, bom dia, como é que tá? Seu filho melhorou? Se a gente não conseguir trazer isso e principalmente entender que a vida virtual é uma e a vida real é outra, e não dá para fazer coisas que você faz na real, na virtual, e nem na virtual aqui na real. Se a gente conseguir entender essa receitinha, eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar isso. Nós temos que disciplinar o nosso tempo. A gente não é mais dono do nosso tempo. Isso passa por saber a hora de maratonar série. Isso. Saber a hora de estudar
de ler um bom livro e a hora de usar celular. É isso. Tem que disciplinar o seu tempo. Porque o tempo continua mesmo. Aí você consegue interagir. Exatamente. Se você ficar trocando de noite com dia, trocando de horário. Por exemplo, uma criança que ela tem na tarde dela que fazer natação e que estudar para a prova. Ela tem o horário da natação e o horário da prova. O que ela faz para ter mais tempo para o celular? Ela mata a natação com uma desculpa de que vai estudar no horário da natação para a prova. E não faz nenhum dos dois. E não só fica no celular. Fica no celular. Então, disciplinar contato humano, bar, boteco, depois do expediente, happy hour. Hoje, tem uns bares em Belo Horizonte, Ariane, que tem um cestinho para você colocar o celular de cara para baixo. Que é maravilhoso. Vamos conversar. Porque isso aqui realmente é uma ferramenta poderosa, mas o segredo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. A dosagem. É a disciplina. Exatamente. É a disciplina. Ariane, só para pegar o gancho para terminar. Você, mais nova, quantas horas tem o dia? 24. E a hora tem quantos minutos? 60. E o minuto tem quantos segundos? 60. Na nossa época também era assim. Dava tempo de tudo. Então nós temos que aprender a disciplinar. O tempo não mudou. A contagem do tempo é a mesma. E o relógio não está andando mais rápido. Não está. É nós que não estamos sabendo, então... Lidar com o tempo. Dá outro podcast esse. Não, a gente tem muito assunto para falar, com certeza. Mas eu queria agradecer a presença do Tom, né, doutor Renato? Querido, obrigado. E assim, comentar que a gente insistiu muito para isso, porque a gente esteve aqui uns dias atrás, ficamos aqui 2 horas no escuro esperando a luz voltar. Semig, fizemos um podcast. Você precisa privatizar. Aí dá outro assunto para outro podcast. Por 8 anos. Não conseguiu. Fizemos um podcast às escuras e hoje umas claras. E aqui voltamos aqui. Gastamos conversa demais, que era para gastar hoje. E eu que ainda tinha mais, né? Mais bala na agulha. Obrigada, gente. Obrigada por vocês dois aqui também. E até a próxima. Obrigado, pessoal.